João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça e de verdade. O versículo 14 se referindo ao próprio Jesus, quando ele fala aí o Verbo se fez carne, está falando sobre o próprio Jesus. No início de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio ele era o Verbo, e aqui no versículo 14 está falando aqui que o Verbo se fez carne. Esse Verbo que fala em João capítulo 1, principalmente no versículo 1, quando ele diz: e o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, ele é a palavra é o próprio Jesus. E aí quando ele diz que ele estava no princípio com Deus, é quando Deus estava formando todas as coisas, criando o mundo, criando os seres humanos, criando os animais, as plantas, tudo que no mundo há. O próprio Jesus esteve sempre com o Pai. Como ele fala que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então Jesus sempre esteve com Deus desde o início da criação. E um dos fatos interessantes do versículo 14, quando ele fala, e ele habitou, esse verbo, essa palavra, o próprio Jesus habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É bem interessante que, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, desde Gênesis, Deus sempre quis estar perto, Deus sempre quis estabelecer uma comunhão com o ser humano. Porém, o ser humano sempre se distanciou de Deus. Nós vemos em Gênesis, quando Deus cria o homem, coloca no jardim, e a Bíblia nos diz que, pela viração da tarde, todos os dias, o Senhor visitava o homem. Porém, um dia o homem resolve desobedecer a Deus e tem como consequência a expulsão da presença de Deus ou do jardim, assim fazendo ou criando uma divisão, criando uma separação entre Deus e o homem. Inclusive, é a única coisa que pode fazer separação entre Deus e o homem é o pecar, né? É o pecado. O pecado é a única coisa que estabelece essa divisão entre Deus e o homem. Mas Deus, ele sempre quis estar no nosso meio, e em toda a história, em toda a trajetória cristã ou dos israelitas, do povo de Deus, nós vemos sempre o Senhor Deus, ele tendo essa, digamos, na nossa linguagem, uma preocupação de estar perto do seu povo. Interessante que a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele esteve no nosso meio, veio para aqueles que é dele, mas a Bíblia diz que os deles não o receberam. Porém, todo aquele que o recebe e crê no seu nome, esse sim é feito filho de Deus. Porque no versículo 12 diz: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós precisamos estar sempre olhando para essa vontade do Pai de estar no nosso meio, de habitar no nosso meio, na nossa vida. Nós precisamos dar lugar para Ele, colocar Ele no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, no centro é, das nossas decisões, que Ele esteja sempre ao nosso lado, que nós possamos olhar para Jesus, né, como sendo o nosso Deus e fazer valer o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele é o Verbo que se fez carne, né, e que habitou, e Ele habita, está habitando entre nós, porque Ele diz que Ele está conosco até a consumação do século. Essa é uma palavra, essa é uma promessa do nosso próprio Deus. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos dando sempre esse desejo de estar perto dele, colocando ele sempre no centro das nossas vidas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.